Uma pergunta que é muito comum se fazer ao advogado trabalhista é: como fica a situação do empregado no caso da empresa que entrou em falência? Em primeiro lugar, é importante a gente diferenciar o que efetivamente é falência do que simplesmente é um mero descumprimento contratual. Falência é um processo judicial que é apresentado ao juízo específico desse assunto e que trata daquela situação da empresa que não consegue mais pagar seus empregados, pagar suas dívidas como um todo. O processo de falência, ele é diferente do processo trabalhista. E as questões que envolvem o trabalhador vão ser discutidas na vara do trabalho. As questões que envolvem a falência vão ser discutidas na vara de falência. E aí vem aquela questão. Às vezes o empregado sai de uma empresa, deixa de receber as verbas que ele tem direito, e aí ele fica naquela, mas a minha empresa faliu. Será que ela faliu mesmo? Em primeiro lugar, é importante verificar se de fato existe um processo de falência. Normalmente ele está ali no Tribunal de Justiça, a maioria dos tribunais do país tem uma vara específica, a vara de falências, e ele é dividido em duas etapas. A maioria não começa falindo, ele começa com um trâmite chamado recuperação judicial, que é um movimento que faz ali dentro do processo de falência, dentro da vara de falência, na tentativa de dar um fôlego à empresa e fazer com que ela volte ao mercado, volte a atuar normalmente. E se eventualmente ela não conseguir, aí sim é decretada a falência. Mas esses processos costumam demorar bastante, porque envolve várias discussões, tem discussões de natureza tributária, trabalhista, todos os créditos que estão em volta daquele processo vão ser habilitados ali. Então o trabalhador que saiu de uma empresa, se ele não descobriu a efetiva falência ou recuperação judicial, ele vai seguir o trâmite normal do processo. Ou seja, ele vai entrar em contato com o advogado da sua preferência, vai apresentar os motivos pelos quais ele não recebeu as verbas que ele tinha direito e vai ajuizar a ação trabalhista. Ali vão ser marcadas audiências, produzidas provas, vai sair a decisão, eventual recurso e vai chegar na fase de execução do processo. Dentro da fase de execução, ganhei a causa, eu estava pedindo 10 mil reais, eu ganhei meus 10 mil reais. O juiz vai intimar a empresa para pagar, se eventualmente ela não pagar, porque ela simplesmente sumiu, né? Deixou de pagar, não quis nem saber de comparecer ao processo. Aí tem os trâmites específicos para que ela responda, mesmo que não compareça pessoalmente, existem citações por edital e coisas do gênero. Mas aí o juiz fixou aquele valor, ela não pagou, o próprio juiz do trabalho vai utilizar das ferramentas que ele tem para receber o dinheiro. Então ele bloqueia a conta bancária, ele vai atrás de imóveis, de veículos, dependendo das circunstâncias, ele toma algumas medidas que vão diretamente aos sócios, que é a chamada desconsideração da personalidade jurídica. Deixa a empresa de responder e os sócios da empresa começam a ter as mesmas medidas, bloqueios de contas, até que se consiga ali efetivar o recebimento dentro da Justiça do Trabalho. Se a empresa faliu, aí é que vem uma pequena diferença, porque a lei de falências que trata desse assunto, ela garante que todas as dívidas da empresa sejam cobradas diretamente na vara de falência. Então, como é que fica a diferença para o processo que está em recuperação judicial ou em falência? Você vai ter todo o trâmite normal dentro da vara do trabalho, vai pleitear as mesmas verbas, mas ao final, quando for para receber, em vez do juiz do trabalho ficar tentando bloquear contas e coisas do gênero, ele vai expedir uma certidão de crédito. Através dessa certidão de crédito, você vai fazer uma habilitação junto à vara de falência e ali vai ficar numa fila. Na fila, na tentativa de receber o seu crédito. A diferença básica de um processo tradicional para um processo de uma empresa que está falida, então, é principalmente a demora, a dificuldade em receber. Na vara de falência existe uma prioridade. Os créditos trabalhistas, eles têm natureza alimentar. E por ter esta natureza, se a empresa está devendo 1.000 pessoas e o seu crédito é apresentado ali junto com outros trabalhadores, na ordem de chegada, você vai ter prioridade no recebimento. Mas realmente não pode ser imediato na vara do trabalho como ocorre num processo comum.
E na maioria das vezes a empresa que está em recuperação judicial ou falida, ela sequer pode fazer, por exemplo, um acordo na vara do trabalho, já que todo o seu patrimônio, tanto dívidas quanto créditos, quanto imóveis, quanto qualquer outro tipo de patrimônio da empresa, fica vinculado à vara de falência. E aí, ocorreu a falência, o juiz vai pegar tudo aquilo ali, apuramos que a empresa tem R$1 milhão somando patrimônio, créditos, contas bancárias. Ele vai pegar aquele valor e vai fazer uma divisão proporcional ali entre os trabalhadores que se habilitaram posteriormente na vara de falência. Então é bom você saber isso, porque o mero fato de a empresa ter falido ou ter entrado em recuperação judicial não significa que você perdeu totalmente as chances de receber o seu crédito. E sim, vai ter um pouco mais de burocracia, um pouco mais de dificuldade em ter o trâmite do seu processo e o recebimento ao final. Mas o judiciário dispõe dessas ferramentas que vão assegurar a prioridade ao trabalhador em receber as suas verbas.